Pessoal, vamos começar. Hoje, a aula de hoje é centrada na ideia de carga elétrica, que é o conceito central do mundo hoje, né? E os fenômenos elétricos, eles começaram a ser estudados. Qualquer coisa que você queira, você vai lá e acha alguma coisa que algum grego falou a respeito. E eles perceberam na Grécia é que, eu volto para trás, se você quiser fazer o experimento de carregar um corpo, como eu fiz aqui na aula, o que eu fiz? Eu peguei um cano de plástico, ajeitei no papel. Tudo bem, desde quando que cano de plástico existe? 70 anos, talvez. O papel existe há mais tempo, mas também não existiu sempre. Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, que para você fazer experiência de eletrostática com materiais que existem hoje, isso fica relativamente fácil. Mas se você se transportar para a antiguidade bem antiga mesmo, e fazer o que as pessoas podiam usar para experimentar esse fenômeno? Primeiro que eles não sabiam que existia, eles estavam brincando com alguma coisa. Na antiguidade, desde há muito tempo, talvez 10 mil anos, se conhece uma substância chamada âmbar. E o que é âmbar? É uma coisa que vocês podem já ter visto em joias. Por exemplo, se você já viu joia que vem do Afeganistão, da Turquia, e tem umas bolas vermelhas ou laranja nessas joias, nesses colares. Isso aí é âmbar. E desde há 10 mil anos, mais ou menos, o âmbar é conhecido e ele é comerciado na Europa. Na Europa, por Oriente Médio, assim, e para vários lugares do mundo, para a China e tudo isso. O âmbar andou muito. E o que é o âmbar? O âmbar é uma resina de árvore que a árvore morre e ela fica enterrada há muito tempo e a resina da árvore se cristaliza no âmbar. E são umas pedras amarelas, assim, podem ter vários tamanhos, elas podem ser polidas. Então, estou falando isso porque é o seguinte, se você for olhar joias feitas por povos que não sabiam nem escrever nada, mas eles já faziam joias. E em alguns lugares da Europa, as joias eram feitas de âmbar. Inclusive tinha desenho em cima do âmbar. Pegava o âmbar e riscava em cima e fazia algum desenho. Significa que ele usava aquilo como ornamento. E âmbar, em grego, é elétron. Então, todo esse nome, eletromagnetismo, elétron, e tudo isso que a gente fala aqui constantemente, vem dessa substância grega que é o âmbar. E o âmbar era, o tato que você tem dele parece um tato com um pedaço de plástico. E ele faz um papel parecido, ou seja, se você atritar o âmbar com alguma coisa, ele eletriza. Então, as primeiras percepções que era possível eletrizar alguma coisa por atrito, nem a palavra eletrizar, claro, nem o conceito existiu, mas as pessoas atritavam e via que aquela coisa atritada atraía outras coisinhas. Isso era o conhecimento que os gregos tinham desse fenômeno. Não era grande coisa, mas a gente herdou o nome do material que eles usavam. Ainda que o material não fosse grego. Ele vinha de fora, mas o nome grego do material era, o âmbar era elétrico. Esse negócio ficou meio parado até 1600, o Gilbert, que é o pai do magnetismo, ele que percebeu que a Terra era um grande imã pela primeira vez,
Isso foi em 1600. E ele também relata experiência de atritar coisas com outras, e essas coisas atritadas atraíam pequenas partículas de outras coisas. Mesma coisa que a gente faz com a caneta de plástico que atrita e atrai pedacinho de papel. Isso era conhecido. Mais tarde, a coisa realmente começou a virar algo parecido com o que a gente conhece por volta de 1750. Se olhar, foi a época que a ciência explodiu. O Newton já tinha feito a mecânica nessa época e a atividade científica tinha crescido muito. E as pessoas estavam experimentando. A ideia de você fazer experimentos dedicados a buscar o conhecimento era uma novidade no mundo. Então, essa coisa que a gente entende como pesquisa, é uma coisa que a gente faz hoje, surgiu mais ou menos em 1700 por aí. Ou seja, você olhar um problema e falar assim, eu quero saber mais sobre aquilo, o que eu faço, faz experimentos dedicados a buscar o conhecimento naquela área. E aí as pessoas começaram a atritar coisa com coisa, etc. E começaram a vir teorias a respeito de o que era a eletricidade e por que um corpo atraía outro. A teoria mais... Na época, as pessoas pensavam em fluidos. Você atritava um corpo e passava um fluido de um lado para o outro. E esses fluidos eram responsáveis pelas forças que a gente observava. A força de atração e repulsão já era conhecida. Então, tinha dois tipos de força. E portanto, as pessoas pensaram em dois tipos de fluido. Um grande avanço no entendimento desse problema, que já aponta na direção moderna, foi dado pelo Benjamin Franklin, nos Estados Unidos. Esse cara é um cara muito interessante, porque ele era um jornalista, era um político, ele foi responsável por introduzir a democracia nos Estados Unidos, uma ideia importada da França. A democracia nasceu na França, a ideia, e foi levado para os Estados Unidos. O Franklin foi uma das pessoas que fez parte desse movimento. E, além disso, ele fazia pesquisa. E o que ele propôs foi um enorme avanço nessa ideia, que é o seguinte: em vez de ter dois fluidos, ele falou o seguinte: quando você atrita, deve ter uma coisa só. E aí, uma coisa que sai do corpo vai para o outro. Ele ainda pensava que era um fluido, mas ele pensava que era o único fluido. Isso foi um avanço enorme no entendimento. Por quê? Porque se eu pego um objeto, atrito no outro, assim, o que ele pensava? Ele pensava, passa alguma coisa daqui para cá. Isso é a ideia moderna, passa mesmo. Só que ele não sabia o que passava. Ele falava no fluido. E ele falava que um dos lados teria mais fluido, e portanto esse seria o lado positivo. E o que tivesse menos fluido seria o lado negativo. Tudo bem isso? Só estou querendo chamar a atenção o seguinte: o fato da gente usar sinal para quantidade de carga é um negócio absolutamente importante. Certo? Porque essa noção de sinal da carga vem dessa ideia de fluido, que passa alguma coisa, falta num, sobra no outro. E aí ele falou, o lado que tem mais é positivo, o lado que tem menos é negativo, que é razoável como ideia. Essa ideia do fluido permaneceu até por volta de 1890, 1900 menos 3, mais fácil. Que quando o elétron foi descoberto. O elétron, na época até 1900, ninguém sabia do que o átomo era feito. Não tinha ideia de átomo muito clara. E também não se sabia o que era eletricidade. Sabia que tinha corrente elétrica, isso já era bem conhecido. Que tinha uma corrente, uma coisa que corria lá dentro. Só ninguém sabia o que era essa coisa. E aí, com a descoberta do elétron, surge essa visão moderna que a gente tem desse problema. Que são partículas carregadas que
e se move de um corpo para outro. Ou na corrente elétrica são elas que se movem. Então essa ideia que a gente tem desse problema tem mais ou menos 100 e poucos anos, 120 de idade. Não é uma ideia tão velha assim. Só pergunta. Uma coisa muito importante da carga, que o pessoal percebeu nesse processo, é o seguinte. Isso também é legal pelo seguinte, porque na hora que você está estudando física, é interessante você aprender o conteúdo da física também, mas você aprende sobre o processo de pensar na física. Isso também é um negócio legal. Aí você vê o seguinte, a ideia do único fluido, o que ela traz por trás? Qual é a pergunta, ela carrega uma visão do mundo. Só carrega uma visão do mundo. A ideia de um único fluido. Só pensa nisso. Ela carrega uma visão do mundo. Tem uma visão do mundo embutida por... Mas será que vocês podiam fechar a janela por causa dos barulhos? Sinto muito por causa do calor, daqui a pouco a gente abre. Obrigado. Não adianta muito, né? Pode abrir de novo. Pessoal, tudo bem? Pergunta, carrega ou não carrega? Não toma isso como uma informação solta. Pensa qual é a visão do mundo que está por trás. Pessoal, o que a palavra nexo quer dizer? Pergunta se tem nexo. Sentido. Oi? Sentido. Ou ligação com uma coisa passada. Pois é, se você for procurar no dicionário que é a palavra nexo, só nexo e conexão têm a mesma raiz. E isso quer dizer o quê? Quer dizer ligação. Então pergunta, essa ideia tem ligação com algo? Com a visão do mundo? Só o que a ideia de o único fluido tem dentro dela? Como ideia. Eu pego água, tudo bem? Isso é Piaget, fazendo estudo com criança. Por isso você devia ter respondido. Tudo bem? Pega a água, um único fluido, joga no copo. Tudo bem? Aí a garrafa fica vazia e o copo enche. Tudo bem? Aí, crianças de 10 anos, mais novas que isso, o Piaget viu que não percebe. Você pegar o copo e jogar na garrafa de novo, o que acontece? A quantidade final é maior ou menor? Está igual, tudo bem? Tudo bem isso? Só sim? Então, o único fluido, o que ele tem dentro dele como ideia? Ideia de conservação. Sim? Só tudo bem isso? Está embutido na ideia, essa noção de conservação? Ok? Sim. Então você vê que interessante, isso aí não é uma informação. Na hora que você falou em fluidos, a ideia já está lá. Você pode explorar esse caminho. Ok. O que a conservação da carga virou? No começo era o fluido passado para um lado para o outro. Depois do Thomson, quando ele descobriu o elétron, eram partículas que não se conservavam de um lado para o outro. Mas essa ideia virou uma grande ideia da física. A ideia de conservação da carga elétrica. E o que a gente sabe hoje é o seguinte. Pergunta para mim o que é uma carga elétrica. Eu falei, eu não sei. A gente não sabe o que é carga elétrica.
qual é a essência. Mas a gente conhece muitas das características da carga. E uma delas é que a carga é conservada. Sim. Então o que significa a carga conservada? Significa o seguinte: se você tiver um sistema fechado, uma fronteira matemática, a quantidade de carga total, positiva mais negativa, lá dentro desse sistema tem que ser constante. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: se você pega uma... Qual a pergunta? Eu saí da sala. Não saí da sala. Essa pergunta não tem resposta. Porque não tem sentido você sair de uma superfície aberta. Tudo bem? A noção de dentro e fora não existe para uma superfície aberta. Sim, isso. Ela é aberta, tem um buraco, lá você não tem dentro e fora, todo lugar dentro e fora. Então essa noção não é definida. Só está claramente definida uma noção de dentro e fora se a superfície for fechada. E aí você fala assim, por que você fala que eu saí da sala, o que é razoável falar isso? Porque na hora que eu abrir a porta, aqui, então, se eu quiser atravessar isso, você vai achar difícil, tudo bem, razoável. Mas, quando eu faço isso, o que você passa na sua cabeça? Faça a ideia que aqui tem uma superfície matemática. Tudo bem isso? Então, em princípio, essa superfície matemática pode ter qualquer forma. Ela poderia ser assim, ó. Ou seja, a gente fecha a superfície física com a superfície matemática. E aí, se eu fizer assim, você pode dizer que meu braço atravessou a superfície matemática. É razoável. O braço está fora e eu estou dentro. Tudo bem? Mas isso é um negócio muito importante, porque não tem noção, não existe a noção de que você está dentro ou fora da superfície aberta. Agora, o que me impede da gente pensar o seguinte: você pega uma superfície matemática, ela não existe, de qualquer forma. E aí, a lei de conservação da carga diz o seguinte, que a carga total dentro dessa superfície é constante. Você pega, soma todas as cargas positivas mais as negativas, isso aqui não pode mudar. Se a superfície for fechada. Se puder haver fluxo de carga através da superfície, essa expressão, o jeito de pensar o problema muda um pouco e fica o seguinte: o que entra menos o que sai é a variação do que está dentro. A gente vai formular isso mais tarde, direitinho. Tudo bem? Então, a lei de conservação, o jeito mais simples de pensar é o seguinte: pega o sistema fechado. E o que é importante é o seguinte: o sistema não precisa ter uma fronteira física. Tudo bem? Eu penso aqui, ó. Eu defino com a minha mente isso aqui. E dentro desse sistema, a superfície é a carga conservada aqui dentro. Só assim? Tudo bem? E aí é o seguinte: se você pensar uma hierarquia de leis da física, hoje essa é uma das maiores leis que existe. Por quê? Porque esse aqui é uma ideia empírica, uma ideia teórica, mas nunca foi observada uma violação dela. Então, se você quiser falar assim, o que é uma grande regularidade da natureza, a conservação da carga é uma delas. Estou perguntando isso.
aqui a velocidade. Esse daqui é para ligar, esse é ventilação e exaustão. Pessoal, o que? Aonde que a gente percebe a conservação da carga? Por exemplo, quando o atrito, naqueles experimentos que eu fiz aqui, eu atritava um pedaço de cano de plástico com papel, punha perto do eletroscópio. Na hora que eu pego o cano de plástico, atrito com papel, o que eu estou fazendo? Transferindo elétrons do papel para o bastão. Sim. E essa operação é uma conservação, porque os elétrons migram daqui para cá. Quando eu junto isso de volta, os elétrons podem voltar para o lugar original e o sistema fica neutro de novo. Tudo bem? Ou seja, você pode transferir carga de um lugar para outro, mas você não pode criar carga. Só tudo bem isso? Pergunta? Essa conservação da carga se manifesta de maneira forte no mundo das partículas elementares. É lá que a gente percebe melhor essa coisa funcionando. Por exemplo, o mundo das partículas é caracterizado por transições de uma partícula para outra. Uma partícula decai, muda em... Por exemplo, uma coisa que a gente conhece é que o nêutron pode virar um próton. Espontaneamente. Se você pegar, se fosse possível, eu criar um nêutron aqui nessa sala, o tempo de vida dele é mais ou menos 12 minutos. Nesse tempo típico, ele desaparece e vira um próton. Agora pergunta, do ponto de vista de conservação da carga, é possível o nêutron virar um próton? Porque isso daqui tem carga zero, isso daqui tem carga mais 1. E nessa reação, então ela ocorre, só que ocorre de maneira um pouco mais complicada, porque ela produz um elétron também, mais um neutrino, antineutrino. E aí, aqui ocorre o balanço da carga, ou seja, da conservação, ou seja, isso daqui se soma menos 1, mais 0 aqui, e é possível aparecer carga positiva e negativa assim, só que elas têm que aparecer juntas, certo? Não pode haver uma mudança da quantidade de carga desse membro para a quantidade de carga desse membro. Só assim. Então isso que a conservação da carga faz no mundo das partículas. Aí, se você pensar, por exemplo, existe a antipartícula, esse elétron, aqui é melhor por um menos, porque existe o antielétron. Só o que é o antielétron? Partícula chamada pósitron. Quais são as características do pósitron? Ela tem exatamente a mesma massa, exatamente na última casa, que o elétron, e a principal diferença entre os dois é a carga elétrica. Então existe no mundo o elétron negativo e o elétron positivo. Por exemplo, se a carga não fosse conservada, seria possível você ter uma reação desse tipo aqui. Nêutron vai próton, mais, por exemplo. Certo? Mas isso não ocorre. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, do ponto de vista da conservação da energia, essa reação aqui é igual a essa. Porque o elétron é em tudo igual ao pósitron. Só que isso daqui você observa, isso daqui você não observa. Nunca alguém mediu uma coisa desse tipo aqui. Das milhares de experimentos feitos por partículas. Só assim. Outro exemplo, se você tirar um fóton,
Sobre o nêutron. Isso é uma coisa que a gente faz em laboratório. O que é fóton? Fóton é partícula de luz. Oi? Eu não entendo muito bem, o fósforo ele tem carga de módulo igual do elétron, mas É. você ligou lá? Isso daqui Q igual a mais I, chamando I a carga do elétron. Aqui Q igual a menos I. Ou seja, daqui tem a mesma quantidade de carga, só que daqui tem sinal menos, daqui tem sinal mais. Então o fósforo tem a mesma carga que o álcool? E mesma carga que o próprio. Só como é que, antes de falar dessa reação que eu ia escrever aqui, como é que você produz um pósitron em laboratório? Só essa reação ocorre, já que você consegue identificar qual é o ventilador que está fazendo barulho? Desligar o problema. Tem que ser o último. A lei da natureza. Só como é que você produz um pósitron? Se você tirar energia, um raio gama, ou um fóton, e em cima do núcleo, atômico, e essa coisa ocorre em tudo que é lugar, inclusive dentro do seu corpo, quando você toma radiação, o que acontece? Isso daqui tem carga zero. No átomo, desculpa. Peraí. Tem carga Z. I, Z, I. Z é o número de prótons do núcleo. Aí se ativa daqui, o núcleo se mantém ele mesmo, e aparece o mesmo núcleo, com Z elétrons aqui, Z cargas, e mais, um E mais, um E menos. Então está dizendo o quê? Que se você atirar energia num objeto neutro não, carregado, mas a carga daqui não se altera, o que pode acontecer? Pode aparecer um par elétron-pósitron. Só vocês já viram falar em PET como associada a instrumento de medicina? Isso daí é tomografia de emissão de pósitrons. E o processo usado lá dentro é isso daqui. O pósitron é usado para detectar coisas do seu corpo. Tudo bem? Então, eu estou dizendo que isso ocorre com grande facilidade. Em tudo que é lugar. E essa partícula, ela é igualzinha ao elétron, a menos da carga. Tudo bem isso? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pensar nessa reação aqui e nessa reação aqui, você, do ponto de vista de energia, de massa e tudo, isso daqui é igualzinho a essa. A única diferença é que aqui a carga não é conservada, aqui a carga é conservada. E, por isso, essa reação é observada com grande frequência. Esse daqui nunca foi observado. Um X aqui só para lembrar disso. Tá, então isso é evidência da oscilação da carga. Tudo bem? Só pergunta.
Então, isso aqui é uma grande característica da carga. Outra coisa importante da carga é que ela tem uma natureza granular. Isso também é uma coisa que a gente sabe. Ou seja, uma propriedade que a gente conhece como quantização da carga. De quantização. E a menor carga que a gente observa no mundo, até hoje, tem essa unidade aqui, que é igual E a carga do elétron e de muitas outras partículas. E esse número aqui, a gente vai usar essa convenção, esse número é um número positivo. Então, para a gente aqui, a carga do elétron é menos E. E E é a unidade de carga de partícula. Tudo bem isso? Sim. O próton tem mais E, o elétron tem menos E, assim por diante. O pósitron por aí. O quark não tem uma carga. Eu ia falar depois, mas falo agora. Isso aqui são as cargas observadas, livres. O quark, que é uma partícula que existe dentro dos prótons e nêutrons e pions, etc., tem carga fracionada, 1/3, 2/3. Só que ela nunca foi observada livre. Você nunca conseguiu arrancar uma carga dessa de dentro do quark. Então, por algum motivo estranho, que a gente não entende bem, essa carga só existe lá dentro. Isso é o seu problema. Tá? Então, se você pegar um próton, aí tem 3 quarks aqui dentro, e tem o quark U, que tem 2/3, e o quark D, que tem menos 1/3. E aí você combina isso para fazer próton e nêutron e coisas desse tipo. Só que essas partículas nunca foram observadas livres. E você não consegue, até hoje, ninguém conseguiu arrancar um quark dentro desse sistema. Isso é um problema chamado confinamento, que é o problema da física de partículas. Que tem que entender por que isso não acontece, mas que não acontece, não acontece. Quer dizer, não acontece. Não aconteceu até hoje experimentalmente. Pode ter que amanhã alguém faça experimento e acha, mas até hoje ninguém conseguiu tirar o quark de dentro do sistema. Então, livre, a gente só vê isso aqui. E aí, como é que eu sei, isso aqui no livro, como é que eu sei que a carga do quark tem isso aqui? Você atira fótons aqui dentro e aí você observa que aqui dentro as cargas são fracionadas. Mas só aqui dentro. Tudo bem? Mas a gente já conseguiu observar os quarks dentro do próton. Ou senão, como que a gente sabe que eles existem? Essa questão é uma questão absurdamente delicada. E a resposta é sim e não. O que significa você observar uma partícula? Se você, a visão tradicional desse problema é o seguinte: observar, como é que você observa o elétron, observa o próton, observa o... Você põe o detetor e você faz alguma coisa e aquela partícula chega no detetor. Isso é a noção de observação experimental. Isso nunca ocorreu. Porque você nunca conseguiu jogar um quark sozinho em qualquer detetor. Então, aí, nesse aspecto, o quark não foi observado. Agora, por outro lado, se você atira coisas aqui dentro e você tenta estudar de que maneira que essas interações ocorreram, aí você tem fortíssimas evidências que as partículas estão lá dentro. Então, nesse sentido, você pode falar que o quark foi observado. A primeira vez que isso ocorreu foi em 1968. A história de quark é muito engraçada pelo seguinte: em 1900 ela foi postulada e inventada em 1964.
dentro do quark. E aí, com a carga fracionária, o que era uma objeção à ideia, porque falou como ele nunca tinha visto isso. Mas aí o Gell-Mann, físico americano, falou, não, tudo bem, essa coisa existe. E vão acreditar nela. E aí, nesse período de 4 anos, as pessoas falavam assim, quark é uma ideia boa, mas a gente não sabe se ele existe. Não sei. Inclusive tem livros na biblioteca, escrito em 67, e o cara foi muito infeliz, porque ele escreveu no lugar, na época errada. E ele escreveu, está escrito no livro dele, é um físico bom. Ele falou assim, quark é uma ideia muito interessante, mas como não tem nenhuma evidência experimental, a gente não vai falar mais dele. Aqui. Aí, no ano seguinte, os caras acharam essa evidência. E aí, a comunidade acredita na existência de quark. Eu acredito em quark. Agora, ele foi observado experimentalmente? Não. Então, isso é um problema. Como é que tem os bichos que só moram na jaula aqui dentro e você nunca viu bicho livre? Que é... E outra dúvida, então como que a gente sabe que no vácuo tem tipo, uma sopa de quarks assim, e tudo fermento por quark? Tudo isso é uma construção teórica mas essas construções teóricas elas começam com um ar meio de ficção. Mas depois de muito tempo, você usa aquela ideia, e você vê que a ideia dá conta de explicar coisas que seriam difíceis de explicar de outra maneira. Então, por esse processo, você acaba acreditando que aquela coisa existe. Porque essencialmente ela funciona como ideia. Tá? E a ideia do vácuo aqui funciona como ideia. A ideia dos quarks funciona como ideia. E isso é interessante pelo seguinte, porque se você pegar a física, se você fizer essa pergunta em 1900, o cara falou isso não é impossível, porque a gente só pode acreditar no que a gente observa. E essa atitude mudou e agora a gente acredita em coisas que Tem ser observáveis. Diretamente observáveis, tem evidências indiretas. O que torna a nossa vida complicada. Porque você vai discutir com outra pessoa, o cara fala assim, é tudo igual, você acredita nisso, eu acredito na Terra plana, acabou, beleza, cada um liberou geral. E isso torna a discussão difícil. Certo? Mas por que eu acredito em algumas coisas e não acredito em outras? Tá? E essencialmente por a razão que a comunidade acredita em certas coisas é que aquelas coisas dão conta de explicar um monte de outras. Ou seja, tem essa ideia de nexo. Elas têm sentido, têm nexo, estão ligadas em outras coisas. Tudo bem isso? Só já que a gente começou sobre esse tema aqui, mais um pouquinho nele, que é o seguinte. O conhecimento da física, ele não é feito de informação. Só que o que é informação? Uma coisa que ela tem sentido isoladamente, mais ou menos. Certo? Se você perguntar para mim, se eu não conhecesse o prédio, mas onde é que é a saída, eu falo, é ali e tal, isso é uma informação. Você usa aquilo e acabou. A física não é assim. Na física, o conhecimento é todo ligado. Então, a física tem estrutura. Assim. E cada bolinha dessa representa uma ideia, um conceito. E ele está ligado a outra ideia, outro conceito, outro ligado a outro conceito. Algumas dessas ideias, ou várias delas, estão ligadas com o experimento aqui fora. Isso é médico. Okay. Então, o objeto que a gente estuda é essa coisa toda ligada. E é por isso que é super importante, se você não entender as ligações, você não sabe física. Sobre física é conhecer as ligações. Claro que a gente, para conhecer, sei lá, para falar em campo elétrico, você nunca viu isso, a gente vai ter que discutir o que a bolinha significa. Isso é parte. Mas, uma vez que isso começa a acontecer, você tem que inserir isso num contexto maior. E a diferença do conhecimento físico e do conhecimento de outras coisas é que essa rede, aqui é uma rede muito ampla de coisas.
Então, significa que não é qualquer coisa que funciona aqui dentro. É diferente de você falar que a Terra é plana, porque você pega 4 afirmações feitas por qualquer idiota aí e você junta elas, isso aqui vira uma ilha que anda sozinha. Isso não está ligado em nada. Sim? E essas articulação pequena, num pedacinho, no conhecimento, ela anda sozinha. Tá? E a pessoa que não tem vivência desse mundo da ciência, ele acha que isso aqui é igual a isso aqui, que claramente não é. Só pergunta. Oi. Os quartos eles estão dentro do próton, ou eles são próton? Só os quarks estão dentro do próton, eles são o próton. Essa pergunta, a resposta é mais ou menos o que você poderia perguntar, dizer a respeito dos seus ossos. Como é que você responde essa questão? Estão dentro de mim ou são você? São os dois, você percebe? Ele está dentro e ele é. Porque está dentro ele é. Eu pensava assim no quarto como se fosse núcleo. Oi? O próton e o nêutron são núcleo. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Eu pensava nos quartos sendo por próton, como o próton e o nêutron são um núcleo do átomo. Não, o núcleo do átomo tudo bem, você tem o próton e o nêutron sim. Agora o quark. A relação não é igual. Oi? Não é igual, não é igual. É igual. Pergunta. O que é núcleo? Só núcleo existe ou ele tem próton e nêutron dentro? Você percebe que a resposta é a mesma. Ele existe porque tem próton e nêutron lá dentro. Tudo bem? Ou seja, o que eu estou dizendo assim, tanto se aplica ao seu corpo, você, como ao próton, ao nêutron. Próton é o nome do aglomerado. Ele não é um objeto elementar. Tá? E quando eu falo assim, o meu corpo, entendendo como aglomerado, é uma unidade, mas ele tem pedaços lá dentro. Tá? E eu sou o que sou porque o osso está lá dentro e faz o que faz. Tudo bem? Então, essa linguagem... Sua linguagem é uma coisa muito estranha. O que é substantivo? Certo? Substantivo é alguma coisa que está a ideia de... Ela traz na nossa cultura a ideia do quê? Então isso tem a ver com física, sinto muito. É legal pensar nisso também. Que é o seguinte, peguei um pedaço de giz aqui, fiz assim. E pus o giz na gaveta. Aí saio da sala, volto. Eu abro a gaveta, o que se espera? Que o giz continue lá dentro, sim. E a gente percebeu, na nossa experiência do mundo, que tem uns pedaços do mundo que são estáveis. Tudo bem isso? E a gente acabou dando o nome de substantivo a essas coisas estáveis. Só giz é um verbo, não é uma ação. Certo? Giz é uma coisa. E a gente costuma pegar e chamar as coisas de substantivo. Tudo bem isso? E aí quando eu falo próton, eu estou tratando próton como substantivo. Agora ele não é uma coisa, ele é uma coisa feita de coisas. Então, se você quiser hierarquizar isso, o quark, nesse sentido, ele é a substância mesmo, até hoje. Porque é a coisa que não é formada por outras está lá dentro. É a única coisa que tem lá. Se você pegar um próton, é um sistema. Tudo bem? Só assim isso. Se você pegar um núcleo, o núcleo não é uma coisa, é um sistema. Feito de outros objetos. Mas ainda assim, como esses sistemas, só o giz é uma coisa, nesse sentido? Não, ele é um sistema. Tudo bem isso? Mas ainda assim, eu pego esses sistemas e dou um nome próprio para eles. Porque ele dura o suficiente para a minha vida diária. O núcleo faz isso também, o próprio também.
Tudo bem? Ele é suficientemente estável para eu identificar nele uma estrutura que se mantém. Tudo bem isso? Só assim? Ainda que ele não tenha substância. Só assim? Pergunta. Só isso é importante pelo seguinte, porque a gente pensa no mundo em termos de palavras, de símbolos, né? Qual dúvida? Ok. Então, o que a gente está falando? Que a carga tem essa carga elementar aqui. Pergunta por que isso ocorre? A gente não sabe. A gente só constata por que ocorre. Mas a gente pode ter uma ideia da razão disso, que é a seguinte. Só pensa nessa questão que eu falei, de substância. Só a palavra nó é o substantivo. Vai para o dicionário, Sim, substantivo masculino. Sim? Aí eu pergunto, só nó é a substância? Só nó é substância? Só nó é substantivo ou adjetivo? Se você entendeu o problema? O problema grave que eu estou te colocando. Sim. Só nó é substantivo ou adjetivo? Então, se você olhar isso que eu estou fazendo aqui, quem que é substância? O cinto. Tudo bem? Só nó o que é? É uma qualidade, é uma propriedade do cinto. Tudo bem isso? Sim? Pergunta. Tudo bem? Só o que é isso? Você vê que o mundo que a gente vive é feito dessas coisas. A opção, chamada de nó, ser substantivo, é arbitrária. O que é isso? Só aí você olha a carga elétrica. A carga elétrica, ela é substantivo ou adjetivo? E aí você vai olhar o seguinte, se você pegar a conservação e a quantização, pergunto, qual é a chance da gente entender um pouco o que é uma carga elétrica? A carga elétrica, ela tem cara de nó. Ela pode ser uma configuração do campo. Então você não está sonhando. Pergunta. Se essa questão faz sentido para você. Sua carga pode ser uma configuração do campo. A resposta é sim. E se você olhar é o seguinte, imagina que esse cinto seja fechado assim. Ou seja, estou falando um problema de topologia agora. E é o seguinte, você tem esse pedaço aqui. Você também, você também, eu preciso de duas mãos para segurar o outro de cima. Estica isso aí. Isso aqui é uma fita enorme que dá uma volta assim. E aí, esse estado é o estado de menor energia do sistema. Se eu fizer isso, aqui, o que eu fiz? Uma torção. Tudo bem isso? Só pergunta, eu posso torcer esse cinto sem que haja uma antitorção? Não. Você está vendo? A conservação da carga aparece naturalmente nessa ideia. E aí, se você pegar essa torção e levar ela para esse ponto aqui e essa antitorção para cá, eles ficam cargas separadas. Tudo bem, uma é anti a outra. Se eu deixo elas se juntarem, elas se aniquilam, somem. Tudo bem isso? Só o que é isso?
Então, uma ideia desse tipo dá conta do quê? Dá conta desse negócio ser discreto, porque daqui você conta quantas dessas tem. Uma, se puder torcer 2 vezes, se puder, dá para você fazer. Só que não agora. Tudo bem torcer 2 vezes. Sim, isso. Eles têm 2 caras. Então isso aqui é enumerável. Você conta essas coisas. Legal, obrigado. Pessoal, tudo bem isso aí? Pergunta. Então essa ideia disso daqui ser discreto e ser conservado, as duas juntas, podem ser acomodadas numa ideia desse tipo aqui, que a carga é a configuração de algo. Mas a gente não sabe se isso é assim ou não. Pergunta. Ok. Só no curso não, bom, no curso, a gente trabalha com a noção de carga pontiforme também, que é uma outra característica da carga. E o que é uma carga pontiforme? Muitos livros falam de carga pontiforme como uma carga acomodada numa bolinha pequena e se as bolinhas pequenas estiverem longe de outras coisas, ela parece um ponto. Isso daí não é o conceito que a gente usa. Para nós, carga pontiforme é uma carga que não tem tamanho. Ela é do tamanho do ponto matemático. E então, o elétron, por exemplo, é uma carga pontiforme. Ou seja, o fato de ser pontiforme não é uma aproximação, é uma ideia. Que aquela carga não tem tamanho. E para a gente, quando a gente fala em carga, a gente pensa nisso, que carga não tem tamanho. Ela é um ponto matemático. Claro que ela pode estar num corpo pequeno. Por exemplo, eu posso jogar carga nessa bolinha aqui e isso aqui ficar carregado, isso posso. Mas a carga mesmo é suposta sendo um objeto sem tamanho. E aí, quando eu falo pontiforme, eu estou querendo dizer isso. Uma outra questão importante é a seguinte: só qual é a relação entre a carga do elétron e o elétron? Pergunta: o elétron é a carga elementar? Ou ele carrega a carga elementar? Você vê que essa ideia é diferente. Ou seja, o elétron é uma espécie de cavalo na carga da voltando em cima dele, ou o elétron é a carga. A ideia que a gente tem é que o elétron carrega a carga. Por quê? Porque ele não tem só carga, ele tem outras características também. E tem características ligadas ao neutrino, por exemplo, que é um outro tipo de propriedade do elétron que torna o elétron primo do neutrino. Então, o elétron tem 2 propriedades, pelo menos. Isso faz com que ele não seja identificado com a carga. Então, quando eu falo que eu atribuo o objeto aqui e passo carga do papel para o bastão, eu estou querendo dizer que eu passo elétrons. Mas essas cargas, os elétrons não são as cargas. Tudo bem? Eles são os portadores da carga. Sim. E isso vale para qualquer partícula. Então, não tem nenhuma partícula que a gente identifique hoje que seja a partícula carga, com tracinho no meio. Essa partícula carrega a carga. Sua pergunta. Do ponto de vista experimental, as propriedades mensuráveis da carga começaram a ser estudadas por volta de 1785. Por muitas pessoas, uma delas foi o Coulomb, que é um cientista francês. E o Newton é de quando? Grosseiramente 100 anos antes. Então, o Coulomb, quando ele foi pensar no problema das cargas, ele já conhecia a lei da gravitação do Newton, que era uma inspiração para ele pensar no problema.
E aí o que o Coulomb fez? Ele viu o seguinte, que se você pegar duas cargas, puser as duas cargas no espaço, ele estudou quantitativamente a força entre essas duas cargas. Então ele mediu essa força e viu as características. E o que ele aprendeu da força? Então, em termos modernos, atenção nisso, por favor. Você tem duas cargas, você tem uma interação. Tudo bem? E o jeito correto de falar isso, às vezes você vê numa prova, as pessoas, as cargas se interagem. Só uma carga não se interage. Ela apenas interage. Tudo bem isso? Uma carga interage com a outra. A palavra não tem esse ser. Então tem duas cargas, tem uma interação. E essa interação se manifesta. Só tudo bem que tem uma interação. Ou seja, significa o quê? Que acontece algo aqui, quando uma carga da outra, que pertence ao conjunto das duas. Não ocorreria se essa daqui não estivesse presente ou se aquela não estivesse presente. Tudo bem? Então isso é uma interação. Tem uma coisa coletiva no meio das duas. Como é que essa interação se manifesta? Ela se manifesta em termos de forças. E aí ele fala o seguinte, que tem, por exemplo, se as cargas tiverem o mesmo sinal, você vai ter uma força de repulsão assim. Uma em cada partícula. E essas forças são iguais em modo, devido ao princípio da ação e reação. Eu não quero pôr o nome aqui, vou fazer isso. Tudo bem? As pessoas têm o mesmo tamanho. Além disso, tem uma força verde aplicada nessa carga aqui, tem uma força laranja aplicada nessa carga aqui. Então, o ponto de aplicação, duas forças. E outra aplicação das forças nas cargas. Isso aqui é parecido com a ideia da gravitação newtoniana. Parece bem parecido. Põe duas massas, aparece uma força sobre cada uma. Quando criou essa ideia. E aí as características mais comuns, que são direção, sentido e o modo, intensidade. A direção da força. É essa direção aqui.
pego uma linha, passo pelas duas cargas e a força tem que estar sentada em cima dessa linha. Então, isso daqui jamais será cobrado de você por repetir esse discurso, por isso que eu estou fazendo ele meio assim. Isso daqui não é falar isso, decor não é conhecimento apropriado. Tem que saber mais que isso. Pergunta, por que a direção da força é essa? Tem uma causa? Oi? É a direção que liga uma. Tudo bem, mas essas forças não poderia ter uma carga aqui, e essas forças serem assim? Só tudo bem, módulo igual, aceleração, resultante zero. Tudo bem? Só podia ser assim. Se existissem forças externas. Oi? Se existisse força externa sobre as cargas. Não é força externa, põe uma carga, põe uma aqui e aponta assim. Qual é o problema disso? Só pode acontecer isso? Se você diz que não, então me explica por que não pode. Por causa das interações entre os campos. Por causa da? Das interações entre os campos, das linhas de campo. Não, você está partindo da resposta. Ah. Conservação do movimento? Quem está falando? Conservação do movimento? Isso é um argumento. Poderiam conservar. Mas pergunta por que a força não é assim, olhado só do ponto de vista das cargas? Uma força central. Isso é a resposta também. A gente sabe que é central porque a gente sabe que isso aqui é assim. Mas, lógica, do ponto de vista lógico, por que a força não pode ser assim? Não faz sentido matemático. Por que não? Precisa de repulsão ou atração. Não, você não pode ser só automático, faz assim. Você repete. Porque vai ser direções opostas, assim, eu acho que qual é o seu caminho mais curto que elas têm para se afastarem uma das outras. Tudo bem, você está invocando um princípio de caminho mais curto. Está invocando um princípio de caminho mais curto. Então, tudo bem isso aqui, por que a força é assim? A razão é a seguinte. Pergunta, a carga o que é, do ponto de vista matemático? Sua carga é um número, tudo bem? Sim. Quando eu uso um número, qual é... O que eu estou dizendo sobre a natureza da carga? Só qual é a direção da carga? Sua carga tem direção? Não tem. Tudo bem? Então, pelo fato da carga ser um número, ela é uma coisa assim. Ela é igual em todas as direções. Por que isso? Isso faz com que, se eu rodar essa carga assim, de qualquer jeito, roda assim, ela continua igual a mesma. Tudo bem isso? Se você põe duas cargas, assim, se isso aqui é um eixo de simetria, o problema. Por quê? Se você rodar qualquer coisa em torno desse eixo aqui, a carga fica igual a mesma. Tudo bem isso? E aí isso impede que as forças sejam assim. Porque se você rodar a carga, ela teria que ser assim, e também se você rodar a carga, ela teria que ser assim, só que a simetria da carga diz que se você rodar a carga em torno dela mesma, não acontece nada. Qual é a solução?
ou assim, ou assim. Tudo bem que é o único resultado que é compatível com essa ideia. E a força tem que cair em cima do eixo de simetria desse sistema. Pergunta isso. Então, isso aqui não é um fato empírico, é uma coisa que vem da lógica associada à natureza da carga. O sentido, sim, é um fato empírico. Aí você pega cargas positivas, cargas de menos sinal, você tem coisa assim, repulsão, cargas de sinais opostos tem atração. E a intensidade da força vou chamar genericamente de F, esse F. O que o público percebeu é o seguinte, que ela caía com o inverso do quadrado da distância entre as cargas. Então, de novo, é muito parecido com a da gravitação do Newton. Certo? A força diminui com a distância. E aqui tem uma constante. Só pergunta. Professor, o senhor falou sobre a rotação da carga. Tem alguma coisa a ver com uma transformação de um ponto? Se você não explicar para uma matriz de rotação. Se você quiser complicar matematicamente, você fala isso. Se você quiser dar um argumento mais pedestre, você fala que se botar um eixo assim para você, eu sou uma carga e você é a outra, e se você virar assim não acontece nada, então a única coisa que tem que estar é a força pode estar aqui. Então, é a mesma coisa de maneira, eu acho que mais simples. Mas aí se você girar a carga assim, você está girando no próprio eixo, né? Não, a carga não tem eixo. Esse eixo aqui, essa coisa branca é um instrumento da minha mente. A natureza não existe, só existe isso e isso. Tá? Aí, para pensar no problema, eu coloco essa coisa branca aqui, que é um instrumento de pensamento. E aí, isso, eu posso, em cima disso, fazer essa operação de girar o sistema em torno desse eixo aqui, que também é uma operação de pensamento. E, agora, fazendo isso, eu concluo que a força tem que estar para cá, tem que estar assim ou assim. Tudo bem? Professor, um segmento de reta que liga os dois pontos, ele é o eixo de simetria do sistema? Na verdade, não é o segmento de reta, é a reta que é genérica. Essa reta aqui é um eixo de simetria do sistema. Então ela é o eixo de simetria, só tem um eixo de simetria. Pois é, porque são duas cargas, só tem um eixo de simetria. Que simetria que é essa? É o que a gente chama de simetria cilíndrica. O nome dessa simetria em torno de um eixo é simetria cilíndrica. Não tem nada a ver com cilindro. Tem, assim, remotamente, mas o nome técnico desse simetria é simetria cilíndrica. Tá? De novo, por exemplo, se você é uma carga, sou uma carga, existe uma simetria cilíndrica em torno desse eixo que nos une. Porque se eu virar de ponta cabeça não acontece nada enquanto eu sou uma carga. Eu sou igual ao que eu sou. Vocês veem, eu não mudo. Tudo bem isso? Então, isso aqui, o eixo de simetria é essa reta que passa por aí. Só tem um. Oi? Só tem um. Só tem um, né? Que é aqui você tem dois pontos e tem, aí só consegue passar uma reta. Sua pergunta? Ok. Sobre essa constante, que é uma constante empírica. Empírica quer dizer o quê?
Você vai lá e você mede as coisas da natureza e você avalia qual é essa constância. No sistema internacional, que é o sistema que a gente usa, umas coisas aqui, fiz 10 a 9, Newton, metro quadrado por segundo quadrado. A unidade de carga elétrica no sistema internacional é o coulomb. Então, carga é medida em coulomb. Letra C, e se escreve com minúsculo. Então, o sistema internacional faz o quê? Ele define essa grandeza aqui, essa unidade de carga, e a partir dela mede isso aqui e obtém esse valor para cá. Esse valor aqui. Só um coulomb é uma unidade grande ou pequena de carga. Se você, por exemplo, pega duas cargas aqui, amassa daqui no chão, põe uma roldana aqui, e aqui põe um peso. Agora você imagina que você põe uma carga de um coulomb aqui, e essa distância seja 1 metro. Pergunta qual é o valor do peso que você, aqui cargas uma positiva e uma negativa, de modo que se atrai assim, e se equilibra o sistema desse jeito. Qual é o valor do peso que você pode pôr aqui? Eles fazem aquela conta. A intensidade da força é aquele número que é 8,98 vezes 10 a 9 vezes um coulomb, outro coulomb aqui, dividido por R2. Isso aqui depois 1 metro, então tudo aqui é tudo 1. Um coulomb, 1 metro quadrado. Isso dá uma força de, com esse número aqui, praticamente 9 vezes 10 a 9 Newton. Só o que pesa 10 a 9 newtons? Usa G igual a 10, isso aqui é 10 vezes M, e a massa, então, é 9 vezes 10 a 8. O que pesa 9 vezes 10 a 8 quilogramas? Um transatlântico, talvez, uma locomotiva de trem. Ou, se você quiser ser mais preciso, imagina que você pega uma caixa e enche de água. A água, ela pesa 1000 quilos por metro cúbico. Tudo bem? Então isso aqui tem 9 vezes 10 a 5 toneladas. E se for de água, isso aqui é o mesmo número de metro cúbico.
E aí você vê o seguinte, você tem que fazer uma caixa de mais ou menos 100 metros de lado, 90 de altura. Só o que é 100 metros? Você vê o tamanho do quarteirão. Tudo bem isso? Só sei isso. Só que isso aqui é brutalmente grande. Pergunta. Então é o seguinte, o que a gente aprende? Aprende que se você pegar um coulomb de carga, puser aqui, essa quantidade de carga é uma quantidade enorme, super grande. E a força que você observa é uma força muito, muito forte. Tudo bem? Então isso indica o seguinte, que essas quantidades, essa força elétrica é uma força de intensidade muito, muito grande. Pergunta, por que as pessoas definem uma unidade física desse tamanho? Uma coisa tão grande. Pergunta, como é que dá para medir isso aqui em laboratório? Só tem um laboratório forte o suficiente para fazer essa medida. Certo? Você põe um curva aqui, mede. Então, por que foi feito assim? A razão é a seguinte, que o curva é uma unidade grande para carga livre. Mas, quando você pega a corrente elétrica, o curva ele é definido a partir da corrente elétrica. Então, quando você pega um fio percorrido por uma certa corrente aqui, pergunta quantos coulombs passam por segundo no fio. Tem uma unidade de corrente que a gente vai ver mais tarde, chama o ampere, que é um coulomb por um segundo. Se você ficar observando a quantidade de carga que passa nesse fio aqui, o ampere é uma unidade totalmente razoável. Instalação doméstica tem 10, 20 amperes passando na corrente, aqui no fio. Então, a unidade do coulomb foi definida a partir do ampere. Como é que o ampere é definido? Você pega dois fios, passa uma corrente por eles aqui e aparece uma força entre os fios. Mais tarde a gente vai ver no curso também. Você mede essa força, calcula, calibra o problema e faz essa conta e vê o quanto que vale o cubo. Tudo bem? Então eu estou dizendo o seguinte, ainda que pareça surrealista definir uma unidade de carga tão grande como unidade, isso aqui vem de uma outra unidade. E aí tudo fica coerente. Pergunta. Cidade de campo agora. A gente viu o seguinte, se você pegar, imagina que essas cargas tenham sinais opostos, mesmo sinal, que seja uma força de repulsão. Parece uma força assim, aqui, e uma força assim aqui. Pergunta, o que acontece se eu dobrar essa carga aqui? O que acontece?
a força dobra. Tudo bem as duas? E o que significa isso? Só pensa nisso. De novo, a noção de nexo. Isso aqui ensina o que para você? Sobre o que você aprende fazendo isso? Sobre o mundo. O que você aprende sobre o mundo por isso aqui? Que a interação do conjunto depende do conjunto todo, não só de uma parte. Pois é, ele está falando que o negócio depende do conjunto todo, não de uma parte. Isso é verdade. Além disso, exprime mais a ideia. Que suco que sai. Noção de campo? Oi? Noção de campo? De que jeito? Por quê? Justamente pelo que ele falou, do conjunto. Sim, mas como é que a noção de campo tem a ver com isso daí? A carga da direita está deformando mais o campo. E as duas cargas vão sentir o campo e não a outra carga necessariamente. Mais ou menos. Tem a ver, mas não precisa ser mais preciso. Foi. Quando você duplicou a segunda carga, você aumentou a intensidade do campo. Então isso vai... De que campo? Isso, da linha de campo. Isso fez com que aumentasse a intensidade da força. Não, tudo bem, mas daí é para dar resposta de certa forma. Só que esse experimento, coisas desse tipo mostram, que não é experimento, é um jeito de pensar, é o seguinte: você olha cada força separadamente. Pergunta, por que essa força aqui dobra? Pergunta, eu mexi nessa carga aqui? Não. Pergunta, por que essa força aqui dobrou? Explica isso para mim. Só depende das duas cargas. Oi? Ela depende das duas cargas. Não, tudo bem, mas por que essa força dobra? É simétrico. Simétrico, tudo bem, mas aí eu estou olhando as duas. Olha só essa. Por que essa força dobra? Porque a carga dobrou. Oi? Porque a carga dobrou. E sim, e isso indica o quê? Porque a força que a outra exerce nela dobrou. Sim, aí é igual a pergunta. Pessoal, tudo bem. Por que a força aqui dobra? O que você aprende sobre o mundo com essa experiência? Pensando assim. Pergunta, se você tivesse que fazer um discurso, você fala, por que aparece essa força aqui? Porque ela está sobre o campo daqui. Que ela está em presença dessa, tudo bem? Pergunto, o que essa carga faz mudou? Não. Então, quando eu faço isso, o que eu fiz? Eu mudei alguma coisa no lugar onde essa carga está. Isso significa o quê? Que a carga, esse número aqui, indica uma capacidade de sentir a presença da outra. Tudo bem isso? Sim. O que essa aqui está fazendo é igual. Só que por ter mais carga, ela sente mais. Então, essa... E é recíproca. Por que essa força aumenta? Aí sim você está dizendo, porque o que essa carga aqui está fazendo aqui mudou. Dobrou. Tudo bem isso? Então, esse tipo de jeito de pensar no problema sugere para a gente a seguinte decomposição. Você pode pegar aquele F que aparece aqui,
E se eu estiver olhando essa força aqui, eu poderia pensar nisso desse jeito. Pega a carga Q2 e multiplica pelo resto. Isso aqui é a mesma coisa. Só que reescreve isso assim. Quando você faz isso, você está enfatizando o quê? Que a força laranja, ela é proporcional à capacidade da carga Q2 sentir a presença da outra. Tudo bem? E aí quando você escreve desse jeito, você está decompondo essa força aqui em duas ideias diferentes, olhando a força laranja. Está falando que ela tem o tamanho que tem, por quê? Porque essa aqui que tem a capacidade de sentir, e isso daqui representa a capacidade da outra criar a força. Tudo bem isso? Isso aqui é o pedaço imutável do problema, que não mudou. Não, eu só mudei Q2 para 2. Tudo bem isso? Pergunta? Só sim. Então, esse tipo de pensamento sugere para cada lado, para cada força, uma decomposição assimétrica dessa expressão. Tudo bem? E aí eu vou dizer o seguinte, como é que fica a minha maneira de olhar o mundo? Então, fica assim, essa carga aqui, a força dobra, porque essa daqui tem uma capacidade de fazer algo. E essa capacidade é representada por esse pedaço aqui. Então, nesse problema, a gente pensa nas coisas assim. Você pensa que a carga Q1 ela tem a capacidade de criar algo em todo o espaço aqui. Isso aqui é a propriedade dela. Que representa esse lado do problema. E a capacidade de sentir a carga é associada a uma outra carga que eu coloco aqui, que está imersa na presença da primeira. Pessoal, tudo bem? Pergunta. Então, o que eu estou falando? Falando o seguinte, da força de Coulomb, a gente pode, pensando dessa maneira, ver que tem sentido decompor essa força em dois pedaços de maneira assimétrica. E quando eu faço isso, eu estou enfatizando aqui a capacidade de sentir a presença dessa. Tudo bem? Só pergunta. E esse pedaço aqui a gente vai chamar de campo. Que é a capacidade que uma carga tem de criar forças sobre outras. Só pergunta. Tudo bem? Então, quais são as propriedades do campo elétrico? A gente já tira essas propriedades a partir da força. Então, vou falar que a carga Q1, ela cria um campo, essa coisa aqui,
uma aura em volta dela mesma e o campo tem certas propriedades. De novo, só que é a fonte do campo. Ou seja, qual é a coisa que cria o campo? É a carga. Então, essa palavra é a palavra que é usada normalmente para essa relação carga-campo. A carga é a fonte do campo. Uso de aplicação. Então agora, atenção a uma coisa técnica, que é o seguinte. Pega essa carga aqui. O que é o campo? Só vamos lá. Isso é uma coisa, grande fonte de confusão. Então o que é o campo? O campo é o conjunto de toda a influência que essa carga tem no espaço. E eu não consigo representar matematicamente isso. Toda a influência. O que eu tenho que fazer? Como é que a gente faz? Tem que escolher um ponto aqui, que é um ponto matemático. Que é o ponto P. E aí sim eu sou capaz de dizer qual é a intensidade do campo aqui. Como esse ponto P é genérico, eu posso, por qualquer valor de P, eu tenho a descrição de todos os vetores. Tudo bem isso? Só sim um problema. Eu não consigo representar todos os vetores de uma única vez. Só consigo representar o vetor num ponto. Então eu tenho que especificar o ponto. Isso significa o quê? Que a gente precisa de um sistema de coordenadas aqui para resolver esse problema. E eu tenho que dar duas informações. Eu tenho que dizer aonde que essa carga está em relação ao sistema de coordenadas. E sempre a gente vai usar a posição da carga com RQ, que é a posição onde a carga se encontra. E aí tem uma outra posição importante, que é a posição do ponto P, que é descrito por um vetor RP. Tudo bem isso? Então, eu preciso completar um pouco essa informação aqui. Sua direção, em termos desses vetores. A informação que vem da lei de Coulomb é que a direção da força é essa daqui. Ou seja, nesse caso, a direção do campo tem que ser essa daqui. Do ponto de vista de vetores, como é que eu represento essa direção em função desses? Então, se eu pensar num vetor aqui, esse vetor aqui é RP menos RP.
essa letra dupla aqui é minha anotação para a leitura. Tudo bem isso aqui? Que direção é essa? Só o sentido. Quando a gente pensa nesse tipo de coisa que vem da lei de Coulomb, o campo acaba tendo a seguinte característica. Se você tiver uma carga positiva, o campo desse ponto aqui, ele aponta para fora da carga. Se a carga for negativa, o campo nesse ponto aqui aponta para a carga. Então esse desenho chega intensidade ele é proporcional à carga e inversamente proporcional a esse vetor aqui, que é essa distância aqui. Que é a distância entre as cargas. Então essas três afirmações aqui, elas podem ser... Até uma coisa. Normalmente, a gente representa essa constante K de uma outra maneira. Então, a gente costuma representar assim. Essa é uma convenção usada internacionalmente. Antigamente as pessoas chamavam a constante K de K e pronto. Agora a gente muda a terminologia e representa a constante K sobre 1 sobre 4π epsilon 0. Epsilon 0 é a permitividade do vácuo, elétrica do vácuo. E isso aqui é só outra maneira de escrever a mesma coisa. Com essa convenção, essas três coisas aqui permitem a gente escrever o seguinte: o campo elétrico, agora vetor, isso aqui é o vetor laranja da figura. E aí eu tenho que colocar a direção científica. Eu posso colocar um versor aqui.
Só olha essa expressão um pouco. Ponto, tudo bem. Olha com força. É o seguinte. Isso aqui é isso, isso aqui é o módulo disso aqui. Então, pergunto, nessa expressão, o que representa essa parte aqui? Um versor. O versor. Você pega o vetor laranja, divide pelo módulo dele, e isso aqui dá um versor que aponta assim. Tudo bem? Vetor unitário que aponta nessa direção. O que é isso? Então, esse pedaço aqui, ele só representa a direção, principalmente o... Bom, ainda não. Representa o versor, tudo bem. O que representa Q vezes o versor? É um número, tudo bem? Que se Q for positivo, ele aponta para cá. Aí o versor eu sempre aponto para cá. Agora pega Q vezes o versor, que é essa coisa verde aqui. Q vezes isso. Se Q for positivo, só aponta para cá. Se Q for negativo, só aponta para cá. Tudo bem? Aonde que está aplicado esse vetor? Aqui. Então está dizendo o seguinte, se Q for positivo, o campo aponta para cá, e se o campo Q for negativo, o campo aponta para cá. Isso está contido lá dentro, naquela expressão. Sim? Oi. Isso não é adotado, tipo, porque se for negativo, tem um campo dele que entra nele, mas tipo, eu consigo chegar nisso matematicamente? É isso que eu estou tentando, que é o seguinte. Essa expressão aqui, ela dá conta dessa ideia. Se você fizer o desenho, fazer um desenho maiorzão aqui, só a carga, isso, essa coisa branca aqui é o versor. É esse pedaço. Vamos lá, deixa assim. Calma. Só, vamos discutir de novo. Pergunta, aonde está aplicado esse campo aqui? E se eu tiver que desenhar essa flecha que eu estou representando aqui, eu vou colocar a flecha aqui, essa flecha amarela. Não. Tudo bem isso? Aonde que eu coloco a flecha? Coloco boiando no espaço. Ponto de espaço aqui, e a flecha está aplicada aqui. Sim. Vamos lá, volta tudo para trás, vocês não estão entendendo direito. O que eu estou representando? Espera um pouquinho só. Deixa eu rever, depois você pergunta. Estou representando a seguinte ideia. Pega uma carga, coloca a carga aqui. Aí o que eu quero representar? Ela tem uma influência elétrica, em volta dela. E essa influência elétrica é associada a um monte de vetores, em tudo que é lugar aqui. Só que eu não consigo representar um monte de vetores de uma vez. Eu só consigo representar um. Então o que eu faço? Escolho um ponto no espaço. Onde que eu vou olhar o campo. A fonte do campo está aqui. Mas eu quero saber o campo aqui. Por quê? Porque eu resolvi olhar o campo aqui. Porque eu quis. Feito isso, aqui vai ter uma flecha. Assim. E a flecha está aqui. E aquela coisa matemática descreve essa flecha aqui, não uma coisa ligada aqui. Tudo bem isso? Ou seja, a flecha está apoiada em algum outro ponto do espaço. E a flecha pode estar assim ou assim. As duas possibilidades estão contempladas por aquela equação. A equação é ótima, funciona super bem. Tá? E aí eu estou tentando dizer como que ela funciona bem. Esse ponto é caracterizado por um vetor em relação ao sistema de coordenadas, que é o vetor RP. A carga está no ponto RQ. E o vetor importante para essa descrição é esse vetor que sai daqui e mora aqui. Tudo bem isso? Que é o tal vetor laranja, para desenhar lá. O versor desse vetor é essa coisinha aqui.
Pergunta, esse versor muda a direção dependendo do sinal da carga? Não, o versor é o versor. Tudo bem? Ele só tem essa posição aqui. Aí, o campo muda. De que jeito? Na hora que eu pego e multiplico a carga com sinal por essa coisa aqui, nesse ponto, se a carga for positiva, o resultado é assim. Se a carga for negativa, o resultado é assim. Tudo bem? Então, os dois sinais estão contemplados nesse produto. O que é isso? O que sobra na expressão? Sobra esse pedaço aqui, que diz como que o campo fica mais fraco à medida que uma fase está carga. Ou seja, o que está dito lá é o seguinte, que o vetor do campo elétrico aqui tem esse tamanho. Na hora que eu ando para cá, ele fica menor. Quando eu ando para cá, fica menor ainda. E quando eu ando nessa direção, ele aumenta o tamanho. Então essa flecha tem um tamanho variável, dependendo do ponto que eu estou. É isso que está dito lá. E ela varia de acordo com essa distância aqui. Finalmente, isso aqui é a intensidade do campo. É um número que calibra as unidades. Tudo bem isso? Só perguntas sobre a expressão do campo elétrico. Ou seja, ela descreve de maneira... Você não tem que falar nada com a mão. Se você usar isso aqui direito, todas as informações que você precisa estão contidas nisso aqui. Mas por que o menos não pode ser, então? Só uma convenção, por que o menos não pode ser para o outro lado? Não, pode ser, mas a convenção é assim, a gente vai ficar com essa. Certo? Poderia ser outra convenção? Poderia, mas a convenção universal é que o campo de carga positiva aponta assim, o campo de carga negativa aponta assim. Usado no mundo inteiro usando a mesma coisa. Ok. Só no curso das contas que a gente vai fazer, a gente escreve essa expressão de um jeito um pouquinho diferente, que é assim. Aqui, de novo lá. A unidade. Aqui você tem essa expressão módulo ao quadrado. Aqui você tem a expressão módulo embaixo. Então, em geral, a gente vai escrever com isso ao cubo. Esse RT menos RT ao cubo. E aqui em cima, RT menos RT. Essa expressão aqui é igual a essa daqui. E a gente não pode ter ilusão, a impressão que eu estou dizendo que a força cai para o cubo da distância. Não cai. Isso daqui é um versor. Mas para trabalhar é mais fácil juntar as duas lá e se escreve assim. É mais complicado. Tudo bem isso? Só pergunta. O que a gente vai fazer aqui no futuro breve? Pessoal, isso aqui é o começo do eletromagnetismo. Foi a primeira vez que eu falei um pouquinho de equações. Daqui para frente o curso muda. Ele vai ter muito mais conta do que teve até agora. E, em particular, nas próximas aulas, o que eu vou fazer? Perguntar a seguinte questão. Se eu tiver uma carga, eu tenho um campo com essa expressão. Se eu tiver várias cargas, qual é a expressão do campo? E a gente vai treinar esse problema. Certo? A gente vai treinar isso com duas cargas multiformes em seguida, que é um problema simples, mas rapidamente a gente vai passar para integrar essa função em uma, em duas ou três dimensões. Então, uma dimensão é a tensão. Pergunta?